hoje queremos falar com você, né, Rosiane? Com certeza. Primeiro, agradecer a todo mundo que está ajudando a gente a divulgar esse podcast maravilhoso, que está ajudando tantas as pessoas a encontrar a sua terapia e o seu terapeuta. E as pessoas que estão se inscrevendo no canal. E a Rosiane vai dizer aqui agora quem que nós trouxemos hoje, para você vai ficar encantado. É verdade, gente. Hoje nós temos um convidado aqui muito especial. Não se esqueçam de seguir o canal e, principalmente, o YouTube, gente. O YouTube está dizendo assim, galera, transmite aí para os outros, porque essa voz do cuidado que nós estamos levando através do podcast merece, vocês sabem disso, merece ser compartilhada com muita gente. E, para isso, hoje nós trouxemos mais uma técnica fantástica e um terapeuta maravilhoso. Nós estamos aqui com o Tarcísio para ele falar para a gente de parapsicologia. Parapsicologia? Você já ouviu falar sobre isso? Você sabe o que é essa técnica? Sabe como ela funciona? O Tarcísio vai contar para a gente. Então, seja muito bem-vindo, Tarcísio. Agradecemos imensamente a sua presença, né? E queremos deixar aqui esse espaço para você poder contar um pouquinho para nós sobre isso. Mas antes, ninguém passa por aqui pela primeira vez se não contar para a gente se você nasceu terapeuta e como que você caiu nesse mundo. A gente quer saber um pouquinho dessa fofoca, né? Com certeza. Muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês, para esse canal aí que está crescendo, ficando famoso, né? Muito bacana poder compartilhar aí dessa história de vocês. Gente, não nasci terapeuta, né? Não nasci terapeuta. Na verdade, eu costumo dizer que a minha vida começou aos 40, né? Porque eu trabalhei numa grande empresa durante 18 anos da minha vida e de tanto estudar por causa de empresa, eu falei, eu preciso fazer um estudo para mim. Eu quero fazer algo para me autoconhecer, né? Porque vai chegando aos 40, às vezes vai dando aquela crise. O que eu vou fazer daqui para frente? Então, eu resolvi fazer parapsicologia, porque eu já fazia tratamento com parapsicologia há alguns anos. E me provocaram para eu fazer. Mas como eu tinha aquela concepção que parapsicologia era coisa de padre e freira, né? E a minha terapeuta era uma religiosa, eu falei assim, gente, estou por aqui de religioso, não quero saber. Tarcísio, não é assim, é uma coisa que você vai amar. E eu procurei um instituto, na mesma semana tinha um seminário, fui, me apaixonei. Na outra semana, estava matriculado, começando esta saga aqui de parapsicologia. Literalmente, o despertar da consciência. Não tem como fugir. E eu posso confessar aqui para todos que eu conheci o Tarcísio lá naquele comecinho, que ele estava dando os seus primeiros passos na parapsicologia. E, Tarcísio, então, foi a partir desse momento que você foi começando a descobrir esse teu viés, essa tua veia, enfim, terapêutica, né? Se tornando um terapeuta. E aí, Tarcísio, conta para nós como que a parapsicologia mudou a tua vida a ponto de você realmente sair desse caminho que você estava, de empresa e tal, e realmente ir para um consultório. Na verdade, assim, eu sempre gostei de assuntos relacionados a fenômenos paranormais, desde criança. Né? Eu fui muito católico, sempre. E a minha família também tinha muitas essas coisas de sensibilidade, de adivinhação e tudo mais. A gente brincava muito com isso, na verdade, né? Tanto que, aos 4 anos, minha mãe estava escondendo do meu pai que estava comprando uma casa, que a gente ia se mudar, e eu tinha sonhado com a questão. Né? Uau. Levantei de manhã, toda a família na mesa, eu com 4 anos de idade, nem falava direito, né? Cheguei para minha mãe e falei, mãe, a gente vai se mudar? Minha mãe olhou assim... E assustada, né? Falei, quem que me dedurou, né? E meu pai estava na mesa e tudo mais. E na verdade, já estava em trâmite final para a gente mudar de casa e meu pai não sabia. Então, sempre foi presente essas questões na minha vida, sonhos de coisas que aconteciam, sonhos lúcidos. Sempre eu procurei uma veia religiosa que despertasse em questões de dons, de carismas, de algo sobrenatural. Sempre fui muito apaixonado por isso. Até que
casou a ideia de poder entender o que, na verdade, é isso. Então, a parapsicologia foi me envolvendo. Eu não comecei com o intuito de ser terapeuta, né? Tanto que os 2 primeiros anos de formação é mais para você conhecer a parapsicologia, o terceiro é para você trabalhar com pessoas. Quando eu comecei a fazer estágio, E atender pessoas, Então, eu falei... não é um cursinho de final de semana? Você não entra na sexta e na segunda você se torna parapsicólogo? De jeito nenhum. A gente fala isso, Tarcísio, sabe por quê? Porque uma das coisas que o programa quer mostrar que todo mundo que entra para essa área, que sai de alguma outra área e vem para a área terapêutica, tem que estudar e tem que estudar muito. Exato. E acho que nem para de estudar, não é? E nós queremos tirar essa ideia de que você vai fazer um cursinho de final de semana e vai se tornar um terapeuta e vai poder sair tratando de outras pessoas, né? Não que um final de semana não possa trazer vários insights, claro, várias mudanças, mas um dos pontos básicos que nós sempre falamos é: primeiro, nós precisamos nos tratar. E não é só num final de semana que nós vamos conseguir, como você disse, aos 40, você já tinha 40 anos de história como Tarcísio, para resolver em um final de semana, e na segunda-feira, então, você começa a resolver os problemas dos outros. Então, é importante que todos saibam, por isso aqui nós chamamos, né, de a voz do cuidado, exatamente para que as pessoas possam entender que é possível você se tornar um terapeuta, sim. Não é para todos, nós sabemos disso, né? Agora tem muita gente numa moda de achar que todos podem virar terapeuta, mas que para isso você tem que trilhar um caminho. E você já tinha, inclusive, algo que te chamava há muito tempo antes. Isso não é necessariamente para todos, mas isso já mostrava que você tinha um caminho pela frente. Exatamente. Nesse terceiro ano que você estava falando, né? É o que terceiro você ano, estágio clínico. Começa a atender. A gente começa a atender, porque, assim, na parapsicologia científica, na verdade, assim, só para explicar melhor, existem 3 linhas de parapsicologia no Brasil, né? Ah, que legal. Existe a linha católica, aqueles do Padre Quevedo, vocês devem conhecer, sim, né? Sim, todo mundo. Existe a linha espírita. Isto não é que existe. Isto não é que existe. Né? Tanto que, quando se fala em parapsicólogo, muitas pessoas associam aquela seriedade, aquela rigidez até mesmo, né? Porque a escola católica de parapsicologia, ela existia para proteger um pouco a própria doutrina católica. Então, a maioria das coisas, a maioria das manifestações paranormais para eles iam em busca para ver se não tinha uma enganação, um charlatanismo por trás, né? Existe a escola espírita, que defende, lógico, a questão espírita, e existe a parapsicologia científica independente, que é a minha escola, né? Que ela vê que a manifestação da paranormalidade é um potencial da mente humana, não é um dom divino, né? O que as pessoas entendem sobre paranormalidade é que tal pessoa, ela prevê o futuro, ela tem um dom especial divino, mas, na verdade, não é uma capacidade mental que todos nós temos. Sim. Agora, por circunstâncias da vida, o histórico de vida, um vai desenvolver mais, porque necessita para a própria sobrevivência, porque a mente ela é feita para a gente sobreviver, Sim. Né? Ou ela vai desenvolver mais ou não vai desenvolver. Né? Sim. É por isso que, quando a gente se torna terapeuta, com certeza, vocês devem ter esta percepção que a nossa intuição aumenta muito pelo simples fato de a gente atender pessoas. Então, você vai aprendendo a ler as pessoas do que elas não conseguem dizer para você. Né? E isso é uma prática. Né? Quanto mais você vai praticando, mais você vai captando as coisas que não são ditas, mais você vai desenvolvendo a tua intuição. Sim. Né? Então, eu gosto muito da parapsicologia científica porque ela traz este olhar. Né? Sim. E é lógico que depois eu fiz muito cursinho de fim de semana, porque daí eu queria conhecer muita coisa. Né? Mas é um complemento. Estou dizendo, porque, né, quando eu te disse assim, a gente faz algo, né, que transforma, né, e depois a gente vai vendo outras vertentes que são complementos, como na cadeira de medicina clássica,
né? O médico se forma e ele continua indo para congresso, fazendo especializações, fazendo curso. Não tô dizendo, a gente não está dizendo que a gente é contra a cursos de final de semana. Só estou dizendo que um curso de final de semana não informa ninguém. A preocupação é só que a pessoa ache que ela conseguiu, num final de semana, ter conhecimentos suficientes para ir tratar de algumas questões. E eu tenho um exemplo interessantíssimo nisso. Nos cursos de apometria quântica, né? Eu fiz várias formações de apometria quântica. Nós fizemos, né? Nós, né? É verdade, você também fez. Com a Karina Greco. E eu lembro de um momento em que houve um trabalhar assim, né, um trabalhar ali com as pessoas e aplicar a apometria. Eu não estava lá, meu marido estava, também depois de ter feito vários cursos de apometria, e as pessoas estavam aplicando, uma pessoa que estava aplicando a apometria, ela não sabia a localização dos chakras, não sabia nem o que eram chakras, os centros de energia do corpo. E, na verdade, para que ela pudesse fazer uma boa aplicação de apometria, ela precisava desse conhecimento mínimo. Então, é disso que nós estamos falando, de que existem alguns conhecimentos que eles são necessários... Básicos, né? Exato, para que aquela aplicação tenha uma boa validade, que ela possa acontecer da melhor forma, né? Hoje eu tenho algumas técnicas que eu aplico, mas só que eu tenho como isso, a parapsicologia me trouxe uma espinha dorsal no meu atendimento, né? Nunca somos uma coisa só. Exatamente. Então, a partir dali se distribui, então te dá mais segurança. Não é só a questão de um saber mais, outro saber menos. É a questão de você ter a segurança no direcionamento com o cliente, entender o ser humano, né? Então, várias teorias, várias práticas também vão te dar esse respaldo de conhecer o ser humano através de olhares diferentes. E é isso que eu gosto. Eu, como um bom aquariano, né? É isso que eu gosto, né? Olhar a mesma situação com olhares diferentes, porque enriquece não somente a nossa percepção, a nossa orientação, como também enriquece muito a percepção do cliente, porque às vezes você fala de um jeito, ele não compreende, você troca uma palavrinha, cai a ficha. Perfeito. Né? Não, é isso mesmo. Não é só uma aplicação de uma técnica, né? É uma transformação de uma vida. E essa transformação de uma vida, ela precisa que esta outra pessoa que está lá como teu paciente, o cliente, como quiser chamar, essa outra pessoa, ela possa ter esse entendimento por isso. Se você não tem o conhecimento para poder explicar, às vezes você vai explicar de uma forma muito técnica e ela não vai conseguir compreender e não vai conseguir acessar aquilo que ela precisa, porque aquele tratamento não é você que está fazendo nela, né? Você está munindo ela de ferramentas, aplicando algumas técnicas, mas quem vai fazer o trabalho dentro de si mesmo é aquela pessoa. Por isso que no meu caso, assim, essa formação de 3 anos e meio de parapsicologia, ela me trouxe esta segurança, né? Que quando eu agrego mais técnicas, então eu tenho o tempo de uma graduação universitária. Justamente, eu tenho aquilo ali para seguir, né? Eu tenho aquilo ali para o começo, meio e fim, né? Que precisa haver um fechamento das portinhas que você abriu dentro da pessoa, você tem que deixar fechadinho ali, né? E uma coisa importante que eu não conheço da parapsicologia, né? Mas já estou com vontade de fazer, existe, assim, uma quantidade necessária que a pessoa precisa para fazer? Quantas sessões? Existe isso? Eu sei que cada ser humano é único, cada pessoa é única, mas para quem está nos assistindo, diz assim, puxa, me interessei por isso, né? Quero fazer essa técnica, ou quero fazer essa terapia. Existe algo nesse sentido? Olha, existe assim. A primeira sessão que eu faço, eu trabalho assim, né? Eu faço primeiramente para entender o problema da pessoa, né? Eu deixo a pessoa falar tudo que ela sabe. Se ela não, às vezes a pessoa não sabe qual é o problema dela, então a gente sabe instigar para que a pessoa chegue lá em algumas compreensões e ela entende ali como a mente funciona, né? No meu caso, isso é o mais importante de tudo, né? Ela entender como ela funciona. No caso da parapsicologia, nós vamos fazer, a partir do momento que a parapsicologia descobre esse potencial mental incrível, então começa a se estudar quais são as programações mentais, estudando hereditariedade, vida intrauterina, processo de nascimento, né? Cada um foi de um jeito, então cada um tem uma programação.
Então, a pessoa faz essa linha de compreensão, né, vindo da linha da hereditariedade até a vida que ela está agora, ela faz essa compreensão das programações mentais dela e entende como fazer para mudar essas programações, que estão travando a vida dela em algum momento. Algumas pessoas, essas sessões vai umas 3, 4 sessões, ou vai 3 sessões, varia de cada pessoa, né? E o ponto, assim, digamos, mais profundo dessa situação é a hipnoterapia, desse processo. Associa. Porque a hipnoterapia, ela vai pegar todas as memórias vividas que culminaram naquele problema, a gente chama de evento causador inicial, e os eventos subsequentes, ela vai passar por todos esses eventos, claro que a mente acessando, tendo a possibilidade de mudar a emoção, né, que se chama muito ressignificar. A gente fala compreender também na parapsicologia, é através da compreensão que a vida muda. Claro. Sim, né? Que a pessoa tem uma força para fazer aquela mudança que ela não está conseguindo, aquela dieta que ela não está conseguindo emagrecer, aquele cigarro principalmente, aquela depressão que ela não está conseguindo vencer, né? Às vezes se puxa um cordão ali de alguma coisa muito simples e que muda toda a vida da pessoa. Mas, como nós falamos de programação mental, a nossa mente é como se fosse um computador, um programa. Se muda um programa, tira um vírus do teu computador, quanta coisa muda? Sim, né? sim. E você falou uma coisa muito interessante quando nós conversamos sobre a tua vinda aqui. Você disse assim, a ciência do invisível, foi isso? Exatamente. Então, explica por que a parapsicologia é ligada como a ciência do invisível? Antigamente, a parapsicologia, quando ela começa os estudos dela, ela foi atrás daquilo que não tinha explicação. Quando não tinha explicação, se colocava em cima do quê? Do mundo sobrenatural. Né? Eu não consigo explicar, então... Põe na conta do sobrenatural. Põe na conta do sobrenatural, do demônio, né? E tudo mais, todas essas coisas Vamos dar aqui. alguns nomes. Exatamente. E se descobre que as manifestações paranormais eram desencadeadas pela mente humana. Né? É lógico, não desmerecendo nenhum credo religioso, eu atendo pessoas de vários credos religiosos. Os credos religiosos são extremamente importantes para que a gente possa desenvolver a nossa mente através de um ritual, mas só que uma coisa que eu aprendi, que eu levo para a vida, é que, independente da religião, o processo é o mesmo. É uma energia. Né? Então, são uma energia com roupagens diferentes. Então, eu posso chamar alguma coisa de um nome de santo, posso chamar de um nome de ritual, mas você está movendo uma energia que, culturalmente, a gente foi preciso dar nome para isso. Nós precisamos denominar isso. Mas, quando a gente começa a aprender, que eu gosto muito de falar de uma passagem de Jesus de Nazaré, várias passagens, né? Que quando as pessoas se aproximavam de Jesus de Nazaré, ele nunca falou, eu curei vocês. Né? Ele falava, vai, a tua fé te salvou. Grande foi a tua fé. Então, naquele momento ali, que você reconhece o poder que cada um nós temos dentro de nós. Né? Então, este invisível, nós dizemos que o cérebro está aqui, é visível, eu consigo ver. Né? A anatomia do cérebro já foi estudada. Mas o que é essa energia que faz a gente abrir os olhos e acordar todos os dias? É invisível, você não vê, é como se fosse um celular que você tem aqui, chega aqui a internet no celular, chega as ondas para que o celular possa funcionar, né? Tem uma comunicação, mas você não vê. Então, assim, o que está na sua vida, o que você atrai na sua vida, o companheiro ou companheira que você tem na sua vida, é invisível, você não vê, mas você atraiu, você criou. Né? Então, a parapsicologia foi uma das primeiras que teve esse olhar para isso. Depois a gente teve a expansão da física quântica. Hoje a gente tem muito bem divulgado, né? A gente tem muito acesso hoje à internet para isso. Mas antes era a parapsicologia que estava ali estudando, né? A junção de um monte de estudos. E você compreender o invisível é fantástico. Ah, Tarcísio, mas o invisível é muito abstrato. Então, faz uma técnica aí, uma compreensão e vê se não muda alguma coisa na sua vida. Não tem sentido. Vamos testar. Não faz sentido, né? E, na verdade, esses são conhecimentos
que eles são milenares, né? Nós vemos na história da humanidade vários momentos em que isso acontecia, em que esses fenômenos eram olhados, às vezes estudados, às vezes jogados de lado. Algumas vertentes, como você falou, né? A vertente religiosa mesmo, em muitos momentos, ela quis colocar para debaixo do tapete tudo isso. Essa é uma questão. E nós não estamos aqui criticando as religiões. Nós estamos aqui com um olhar sobre alguns movimentos que aconteceram e que não permitiram. A própria constelação, né, que é uma das minhas técnicas, ela tem o viés da fenomenologia, que é o campo morfogenético. Exatamente. O que eu não explico sobre o que está acontecendo ali. Como que uma pessoa entra num movimento de constelação com pessoas, por exemplo, e a pessoa entra lá e ela sente no corpo dela coisas que ela não faz nem ideia e, de repente, ela está ali acessando o papel e não é incorporando, não tem nada a ver com isso, é uma sensação a partir do campo que ela está acessando aquela questão daquela pessoa. Mais interessante que isso ainda é quando eu fui na constelação com cavalos. Que aí você... Né? Eu fui também, é maravilhoso, né? Cavalo, quando você vê aquele animal fazendo movimentos o cavalo chegou no né? meio de uma família, na constelação que eu estava, ele chegou no meio de uma família e se posicionou onde estava faltando uma criança. Né? E aquele pai ficou assustado, né? Aquela mãe negava e abaixava os olhos. Então, havia ali, além da falta daquela criança, havia com certeza um segredo. E o cavalo foi ali, ele simplesmente foi. E o que é isso? Isso é a fenomenologia dentro do olhar da constelação. E essa é a ciência do invisível. E isso já existe desde que o mundo é mundo. Mas nós... Como você disse, Jesus e outros grandes avatares da humanidade, eles já olhavam para essa ciência do invisível. Mas o que nós fizemos? À medida que nós fomos colocando tudo para o lado, para o viés da ciência, e sem criticar a ciência, mas colocando tudo como tem que ser assim ou tal, nós fomos deixando de lado, e é por isso que a intuição foi ficando para debaixo do tapete. Só que você tem toda a razão. Né? Era algo muito perigoso, claro, né? Não, Despertar era algo muito perigoso. Na realidade, assim, tudo que não era compreendido, tudo que não era compreendido, né, entrou no campo do perigoso, entrou no campo do deixa isso para lá. Tudo que eu não podia mandar, né, controlar. Como é que você vai controlar a intuição de uma pessoa? Claro, eu não podia exercer o poder sobre aquela pessoa. Né? E foi colocado na bobagem, né? Isso é bobagem. Né? Eu vejo muitas vezes, quando atendo pessoas também lá, pela física quântica, que você vê a intuição enfraquecida, você vê questões colocadas no imaginário, que nem o imaginário, as pessoas falam, não, imaginário é bobagem, isso você está imaginando, mas sempre com um olhar, né, Tarcísio, de bobagem, isso é uma bobagem. Mas tem coisas instaladas no imaginário ali que precisam ser desinstaladas e boas coisas instaladas. Ali tem um grande poder. Né? Eu acho que você lida com isso todo dia. Eu posso dizer que esses 3 anos e meio de formação em parapsicologia mudou muito minha vida, porque este invisível me perturbava muito. Né? Então, eu captava coisas, eu sonhava com coisa que acontecia, captava coisas das pessoas, captava coisas ruins. Né? Então, isso tira a paz da gente. E, às vezes, aquele peso... Às vezes, aquele cansaço, até mesmo doente, porque uma pessoa muito paranormal, ela acaba ficando doente também. Sim. E, quando eu fui compreendendo quais eram esses processos, primeiro eu fui me livrando das culpas. Né? Depois, eu fui me livrando dos medos, né? Compreendendo toda essa fenomenologia. E mais, começar a utilizar tudo isso... para benefício próprio, para você crescer e para você resolver situações. Né? Existe dos fenômenos paranormais que nós chamamos de bilocação de consciência. Né? Na linguagem espírita se fala muito em desdobramento, né? É a mesma coisa. Então, eu tinha muito quando eu era criança. Né? Eu sentia que eu era sugado por uma luz, enfim, naquele sonho lúcido, perdia as forças, não conseguia gritar. Então, acontecia muito isso comigo.
Quando eu compreendi que isso se tratava de um fenômeno natural da mente, que não tinha nenhum capeta me puxando para nenhum lugar, essa era a minha crença, né? Que você não era errado, estragado. Que eu não né? estava fazendo nada de errado, que eu não estava sendo castigado por isso, né? Quando eu compreendi isso, eu lembro que na época eu tive um término de relacionamento muito doloroso. A gente não se falava mais. E uma noite, isso acho que uns 8 meses depois, uma noite eu senti um movimento eu dormindo sozinho em casa, eu senti um movimento na cama, algo me puxando. Eu falei bem assim, opa, tem algum fenômeno acontecendo aqui, vamos me deixar levar. Ali o medo já não estava mais. Eu me vi ficando pequenininho, indo até o canto do quarto, e, de repente, eu estava num cinema, numa tela de cinema. E esta pessoa estava na minha frente, conversando comigo, só que eu não entendia nada que a gente estava conversando. E eu senti que, à medida que aquela conversa foi acontecendo, eu fui ficando mais calmo, mais tranquilo, com o coração mais em paz. Eu voltei, acordei. Quando deu uma semana, essa pessoa me procurou. Eu falei bem assim, olha, ficou um mal-entendido muito grande no final do nosso relacionamento. Eu quero resolver isso. E ficou resolvido, ficou em paz. Nossa, o sonho foi muito claro. Que fantástico. Né? Então, quando você aprende a lidar com o teu poder mental e direciona ele para algo positivo, você resolve muito problema, muito trauma. Porque, gente, vamos combinar, a nossa linguagem corporal e a nossa fala é 10% da nossa comunicação. Claro, com certeza. perfeito, A PNL que o diga. Então, a gente se comunica muito mais. Então, a gente tem que entender, aprender e aproveitar esse momento que a gente está quebrando. Está quebrando essas crenças antigas, porque a gente percebe que até mesmo a religião hoje já está adotando uma outra linguagem. Uma outra postura, Uma né? outra postura diante disso, né? E algumas pessoas falam para mim assim, Tarcísio, mas é a preocupação delas, mas não vai esfriar minha fé, porque eu não vou acreditar mais em nada. Eu falei, eu digo para mim, hoje eu não sou uma pessoa que vou na igreja, né? Um católico que vai na igreja todo domingo. Mas a minha fé continua aqui, porque é o meu processo psíquico acreditar numa Nossa Senhora, acreditar no... Né? Então, uma coisa não interfere na outra, né? Então, eu utilizo esse processo psíquico em que dispara a minha fé, que é o poder extra e que o resultado é inevitável. Eu utilizo desse processo psíquico para mexer com o invisível de uma maneira diferente. O meu marido costuma dizer que para ter fé é preciso ter coragem. Exatamente. Né? Exatamente. E tem coragem quem não tem mais medo. Claro, claro. Né? Você resolve os medos dentro de você, então você trafega pelo invisível. Então, na minha concepção, as pessoas que questionam muito, né? Mas isso não existe, que embasamento você tem para falar isso? Na verdade, no fundo, elas têm medo. Porque elas também sentem, né? Elas também sentem, elas também percebem, porque todo ser humano ele é paranormal. Sim. Todo ser humano é. Isso é uma coisa importante que você Verdade. falou, né? Que as pessoas colocam esses selos, muitas vezes, né, nos outros ou em si mesmo, como se fosse uma pessoa especial, como se, né? E que o outro é inferior. Não, é só compreender que nós temos acesso a tudo isso. Né? E como você falou de Jesus e outros, né, avatares que passaram, ele não veio curar ninguém. Ele veio ensinar a gente a se curar, ele veio ensinar a gente a se perdoar, a se amar. Né? Porque o caminho é do amor. Eu trabalho com empoderamento hoje. Hoje eu gosto de empoderar as pessoas. Porque eu sentia que, quando eu era preso em muitas crenças, eu não conseguia me empoderar, não conseguia ser eu mesmo. Porque eu tinha que viver uma vida para agradar os outros, né? Eu tinha que viver uma vida para não decepcionar os outros, né? Não decepcionar as pessoas da igreja, não decepcionar, enfim, parentes e tudo mais, né? Hoje não, né? Hoje eu vivo para mim, né? Então, eu acredito que isso é um empoderamento. Então, hoje, o que sai de dentro de mim
é quando eu vejo os olhos de uma pessoa dizendo bem assim, meu Deus, por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não vivi isso antes? Né? Sim. Eu tenho Às vezes é só um clique. Você vai contar um caso para nós, né? É verdade. Não Não sai daqui sem não contar sai um daqui caso. sem contar uns casos, pelo Tem menos. A gente tem que contar. saber. No mínimo um. No mínimo. Eu tenho só... Antes, eu queria comentar, eu tenho um grupo, eu tenho um desafio que eu criei. Eu chamo de Desafio Código 21. Né? Então, são 21 dias, que agora terminou um dos desafios, que são 21 dias que as pessoas passam por um processo de programação e reprogramação mental. Uma limpeza mental das crenças nos primeiros 7 dias. Nos outros 7 dias, uma programação, uma reprogramação, colocar a mente como algo positivo e entender que eu tenho o poder, né? Nós temos o poder de criar coisas positivas na nossa vida. E a última fase é de você se entregar ao que eu quero, é isso agora. Né? De você aprender, através da imaginação, você cocriar uma realidade. Né? E eu deixei o grupo lá, os primeiros 7 dias, lógico, são mais pesados, né? Claro. Para você vencer todas as crenças, né? Eu deixei o grupo lá, né? Eles lá conversando entre eles. Passou, a gente fechou o grupo, faz 7 dias, a gente terminou os 21. Agora que começou a aparecer, gente, apareceu aquele dinheiro que eu estava precisando. Gente, apareceu tal oportunidade, tal emprego que eu estava precisando. Apareceu um relacionamento que eu estava precisando. Tudo porque fez uma faxina na mente, aprendeu a programar. Gente, isso em 21 dias. Né? O quanto que antigamente você ficava uma vida inteira fazendo terapia para você conseguir pensar diferente e quebrar uma crença. Sim. E hoje é possível, né? Através de você saber lidar com esse mundo invisível. Né? E mais umas perguntas, né? E assim, você falou uma coisa importante, né? Que a pessoa vem e faz uma faxina de todo esse pensamento, né? De todas essas coisas que impedem que ela seja ela mesma. Essa faxina tem que ser de quanto em quanto tempo? Porque eu entendo assim, que nós nos colocamos, mas que o dia a dia acaba trazendo uns lixinhos, as pessoas que nos circundam, né? A situação ali. Essas pessoas precisam, de quanto em quanto tempo, pelo menos dar uma... Sabe? Uma limpadinha. Eu digo, sabe, Tarcísio, Uma ajeitada na no gaveta. sentido assim da gente não deixar a coisa ficar Desandar. ruim de novo. Desandar de novo. Simplesmente para você se manter naquela energia, entende? Porque senão a pessoa chega se arrastando, já com o problema lá no nível hard. Eu vou dar um spoiler aqui, então, sobre Adoramos. os encontros. Os encontros do Código 21, tem 3 encontros. Eu acompanho todo mundo, faço 3 encontros pelo Zoom, e no final, que é o encontro mais emocionante, que todo mundo chora, que todo mundo agradece, é uma coisa muito legal, eu falo sobre a constância. Né? Então, até agora há pouco a gente falou, você viveu 40 anos de um jeito. Né? Por você viver daquele jeito, você repetiu padrões, você repetiu afirmações para você, crenças que você acreditava. O que é importante é que quando você conhece algo novo, a tua mente mudou, mas a sociedade não mudou. A política não mudou, as pessoas lá dentro da tua casa não mudaram. Né? O mundo continua o mesmo. Com todo o direito que eles têm de não querer mudar este momento. Isso, porque isso mesmo. não existe coisa pior do que você querer mudar o outro. Né? Perfeito. Então, você precisa criar um ambiente em que você alimente a tua mente de uma forma positiva. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um curso, eu vou ler um livro, eu vou praticar yoga, eu vou... Mudar sei lá, atitudes. mudar meditação, atitude, né? né? Porque o ambiente que faz... Eu falo isso por mim mesmo. O ambiente que faz a nossa mentalidade. Né? Se eu pegar aqui, vamos supor, eu tenho prática de parapsicologia há 8 anos. Se eu ficar 2 anos sem falar sobre parapsicologia, eu vou enferrujar um pouquinho. Né? Se eu deixar de praticar na minha vida, eu vou enferrujar. Então, eu vou perder a forma que eu criei, né? A minha assinatura energética, eu vou perder a forma que eu criei e eu vou me moldar àquela forma do ambiente que eu estou inserido. Então, é muito importante a constância, né?
Viu que pesou, né? Viu que a tua constância não foi muito boa, viu que pesou, viu que está difícil para você caminhar, daí você faz um processo novamente, porque nunca para. Nunca para. Por isso que tem o vigiai e orai, né? Hoje, na hora do almoço, eu estava falando com um cliente que não é tão meu cliente mais, mas hoje ele é parceiro, evoluiu tanto. Eu falo, a gente precisa evoluir um tanto que a gente fala de igual para igual hoje. E é isso que eu gosto, gente. Eu gosto de gente no meu consultório durante um tempo, depois tomar um cafezinho ali na padaria da esquina. Não estamos lá para eles ficarem o tempo todo, não, né? eu não gosto de dependência, prender. não. Não quero prender ninguém a vida inteira comigo, não. A vida segue, né? E a gente estava conversando exatamente sobre isso. Os ambientes, as pessoas que a gente escolhe, as pessoas que a gente compartilha. E, olha, quando a gente começa a fazer curso, quando a gente começa a ir nesses ambientes, a gente conhece tanta gente legal. Nossa. Não é mesmo? É verdade. Gente que a gente leva para a vida inteira. Então, aí você está fazendo de uma forma gostosa. Vocês aqui no podcast, vocês fazem de uma forma gostosa, brincando, programando a mente. Ah, não! Que coisa legal. A Márcia até brincou num podcast aí que eu tinha manipulado ela para eu poder vir para esse lado, tá? É porque ela me entrevistou, ela ficou 1 ano na minha cabeça. Não, porque Fiquei, eu falei, não vai ficar legal. A reprogramação né? mental dela foi demoradinha. Plantou a semente, não tem como. E germinou. Vai incomodar. A vida vai mostrar Exato. até você Fazer subir um o degrau, movimento. até Fazer você um pular de fase. Não tem como. Eu costumo dizer para os meus clientes, a vida é justa. Ah, mas essa dor está aqui na minha vida. A vida é justa. Essa dor está aí para você subir um degrau. Exato. Essa dor está aí para você ganhar impulso para pular um muro. Exato. O que você precisa olhar? Eu gosto muito de pensar que as nossas dores, as nossas questões, né? Vamos nomear como dores, porque fica mais fácil de entender, mas elas podem ser tanto muleta, né? E muleta no sentido de você se apoiar nelas e ficar utilizando delas para caminhar, ou elas podem ser trampolim, né? Elas podem ser usadas, você pode olhar para aquilo e fazer aquela mudança. Nós temos aqui alguns episódios em que a pessoa traz a história de vida dela, e são sempre aquelas histórias em que aconteceu algo, né? Não necessariamente uma doença, mas aconteceu algo que provocou nela uma mudança. Mas ela podia ter mudado ou não. Ela fez uma escolha. Desculpa te corrigir. Né? Muitas vezes, Rosana, não é nem provocar. Tem coisas que nos obrigam a mudar. Sim. Não é? É na pancada. É tipo assim, ó, você vai levando em banho-maria, em banho-maria, em banho-maria, em banho... Que chega uma hora que vem uma coisa e diz assim, ó, muda. E na área das terapias, nós temos muitos terapeutas que eles foram para o mundo das terapias assim, nesse tapa, né? Ah, eu mudei assim. Delícia! Eu mudei exatamente assim. Eu gosto muito de uma frase do Pedro Grisa, que ele é autor da a parapsicologia que eu estudei, se chama Sistema Grisa. Pedro Antônio Grisa, inclusive, ele foi para o Reino Invisível no ano em que eu me formei. Olha que eu achei isso interessante. muito especial. Bem na época, e você veja que interessante, né? Como tudo já está programado na nossa... A planta sementinha não tem como, vai acontecer. 15 dias antes da minha formatura, eu fui desligado da empresa. Nossa, que Tipo coincidência. assim, né? A empresa que eu trabalhei durante quase 20 anos. E, assim, ao invés de eu ir lá, né, fazer aquela via sacra nos setores, abraçar todo mundo, dizer, pois fazer aquele textão, chororô. encerrou um ciclo na minha vida, mas com aquele pesar. Eu fui com uma alegria abraçar todo mundo, que o pessoal olhava para minha cara e falava bem assim, Tarcísio, hello, você foi demitido? Você foi demitido. Eu falei, Acorda. não, eu fui admitido. Eu já tenho emprego novo. Eu já tenho emprego novo. Que lindo. Foi mais ou menos nessa época que eu te conheci. Foi muito legal. Não, e o que é interessante, o que nessa saga, o quanto que aparece as curas. Tanto que, né, a época que a gente se conheceu, eu precisava resolver alguma coisa com meu pai, né? Sim. Por isso que eu bati lá. Então, assim, as pessoas esperam ser perfeitas para abraçar os seus propósitos de vida. Se a gente for esperar estar pronto, a gente nunca vai estar pronto. Mas eu penso assim, pronto não, mas a gente tem que estar disposto.
Disponível. Porque é disponível, porque eu estou quebrando um padrão aqui. Saí de uma empresa, vou me tornar terapeuta. Peraí, eu tenho que me tornar esta pessoa. E eu ainda estou me tornando essa pessoa dia por dia. Já se passaram 8 anos. Né? Eu ainda estou me tornando essa pessoa dia após dia. Então, eu acredito que é essa disposição que faz a diferença na nossa vida. É isso É. E mesmo. aquele caso? Aquele caso... Não podemos sair um sem caso um caso. ainda, um casinho caso, só. por favor. Sim. Tem vários, tem Mas vários. o que mais Um tocou, rapidinho, o assim, que mas mais é que- tocou o seu coração? Bom, eu tive... a primeira que me veio à mente agora, que, Então é que isso. me Não impre- precisa nem citar nomes, me por favor. impressionou muito, não, de jeito nenhum. A gente conta o milagre, mas nunca o santo. Uma mulher me procurou uma vez e ela falou bem assim, me ajuda, porque eu estou sendo possuída, eu estou possessa. Falei, quem falou para você que você está sendo possuída por alguma coisa ruim? Falei, minha sogra é muito evangélica. E ela falou bem assim, o que está acontecendo com você? O demônio está tomando conta do seu corpo, né? Eu falei bem assim, tá, vamos trabalhar isso. Primeira coisa, esquece isso, né? Esquece isso. Primeiro, você precisa se conhecer para saber o que está acontecendo com você. Daí nós fizemos toda a anamnese, a história de vida dela. E eu costumo analisar muito bem a vida intrauterina. Por que ela dizia que ela estava possuída? Quando ela ia cuidar de criança, ela tinha um sobrinho. E, às vezes, ela passava as tardes com esse sobrinho sozinha na casa, cuidando dele. A televisão acendia sem ninguém ligar. As luzes queimavam. Acontecia de tudo. Abria a janela na casa e tudo mais. E eles já tinham mandado fazer oração na casa, um monte de coisa. Eu falei bem assim, não que você esteja possuído por algo, mas a resposta está dentro de você, né? Analisando a vida intrauterina dela, ela veio de uma gestação muito rejeitada. A mãe não estava pronta. O importante é dizer que a gente fala em rejeição, mas quando a gente fala em rejeição, a gente fala daquilo que a criança sentiu no ventre da Não mãe. necessariamente né? do que a mãe projetou ali diretamente, né? Exatamente. Conscientemente. Porque, segundo a parapsicologia, mãe nenhuma rejeita filho. Sim. Né? Senão não nasce, né? Depois exatamente. Não concebe. Até mesmo aquela que jogou lá na lata de lixo, Sim. muitas vezes ela tinha a intenção de que ela tivesse uma vida melhor, que a criança tivesse uma vida melhor. Então, a rejeição não é consciente. É lá nos nossos programas do subconsciente. Mas só que ela veio de um período em que ela sentiu muito forte essa gestação. Foi muito esperada menino. Né? Mais um detalhe. Então, assim, por essa questão, ela tinha muito aflorada a parte masculina dela, né? Então, é aquela mulher que joga futebol, aquela mulher que entende mais a cabeça do homem, aquela mulher que é mais decidida, não gosta de depender de ninguém, não gosta de depender de homem, já é um problema lá para frente nos relacionamentos. Tudo por quê? Por ser esperada menino, então eu tenho que assumir algumas características masculinas para minha mãe me aceitar, para minha mãe me amar. E ela foi compreendendo toda essa história, acolhendo a vida dela, né? E foi muito interessante que ela saber que a maior estratégia da vida, da natureza, foi que ela nascesse mulher, para preservar a sobrevivência dela. Porque, assim, quando existe uma imagem muito negativa de homem, às vezes a criança não nasce. Porque, assim, é como se tivesse um combinado lá de energia. O que é melhor para esta vida? O que é melhor para esse momento? Quando tem muita negatividade, aquilo não vai para frente, né? Sim. Então, ela nasce. Foi a grande vitória dela. Nasce de um parto dificílimo, sofrido. Lógico, com essas programações, não tinha como ser diferente. Então, se registra uma coisa na mente dela. Filho é problema. Criança é problema. Né? Criar filho é muito difícil, traz muito sofrimento. O primeiro registro ali de rejeição. Quando ela foi adolescente, ela veio a idade dela se tornar mocinha, ela não menstruou, e ela já tinha 46 anos de idade e nunca tinha menstruado na vida. E os médicos não descobriam que ela tinha de jeito nenhum. Né? Fez vários exames, os médicos não descobriram. E ela foi se harmonizando com tudo aquilo. Olha, o que você sentiu a respeito de filhos é isso. A verdade é esta.
Filho é uma bênção. Filho filho vem para agregar na vida, para fazer uma coisa muito positiva na vida. E as programações dela foram mudando de forma consciente, depois aprofundado na hipnose. Quando ela começou a compreender isso, os fenômenos paranormais começaram a cessar. Quando a pessoa compreende o conflito que está dentro dela, ela não cria mais nada de atrapalhado, né? E quando nós fizemos a sessão de hipnose, que ela tratou bastante aquela questão da rejeição ao gênero, né? Assumiu a parte feminina dela mesmo, mudou até as roupas dela, se posicionou de uma maneira diferente com o marido dela. No primeiro check-up que ela fez, estava ali a razão que ela nunca menstruava. E ela pôde fazer um tratamento. Ela tinha uma produção muito grande de cortisol, que cortava impedia a menstruação. O médico dela falava assim, eu não sei como até é que você está viva. E veja, até aquele momento, olha só. Não, esse é um caso fantástico. E assim, só uma vírgula aí, eu tenho o caso da minha mãe, que na parapsicologia, após a morte do meu pai, ela entrou numa depressão profunda e foi com um parapsicólogo que ela encontrou o caminho de saída. Começamos com medicamentos e tal, em tratamento convencional, e nada surtia efeito. E ele dizia para ela, a cura está dentro de você, e eu só posso dar caminhos. E depois disso, a vida da minha mãe mudou. Ela foi embora de Curitiba, ela viveu uma outra vida a partir do caminho feito pela parapsicologia. Então, eu sou uma apaixonada pela parapsicologia. E teríamos muito a conversar sobre isso. Com certeza. Mas você não imagina, Tarcísio, que o tempo já passou. Mas não... Só finalizando, bem interessante aqui sobre ela, hoje ela é dona de uma floricultura. Que é mais feminino que isso? Maravilhoso. Olha que lindo. Realizada, bem de saúde e com a mente, lógico, foi morar longe da sogra, porque o ambiente molda a nossa mentalidade. Com certeza. Eu achei inteligentíssimo. O hábito faz o monge. E para coroar, para presentear essa história linda... De flores. De aromas. Exato. Nós temos aqui 3 caixas de sinergias quânticas. Uau. E eu quero que você intua no seu coração qual caixa que você quer abrir. Olha, desde o começo eu estou olhando para a do meio. Muito bem. De 1 a 8, qual é o número que vem no seu coração? 8. Nossa, hoje o 8 tá poderoso. Olha aqui, Urano, a sinergia de Urano, que traz todo esse trabalho de intuição, toda essa cura que a gente pode trazer para o mundo, né? De trabalhar a nossa intuição, de viver melhor, né? Sim. De ancorar tudo isso de uma forma bem mais amorosa, né? Que podemos, sim, ser intuitivos, podemos abraçar essa intuição e viver uma vida mais... Urano é o regente de Aquário, né? Eu sou aquariano. Você entendeu que não é nada que é por acaso, né? Não, gente. Aqui tudo acontece por absoluto acaso, né? E tal. O mundo no reino invisível. E o mais interessante aqui do podcast é que nada aqui é combinado, planejado, nada, tudo flui com a naturalidade. Não fizemos nenhuma pauta. Nada. Não, só combinamos que você vinha e falaria da sua técnica. Fantástico. Essa é a grande ideia, porque a ideia aqui é exatamente isso. Que a pessoa diga, nossa, gostei desse Tarcísio, né? Nossa, olha que interessante. Tal questão eu tenho na minha vida e isso talvez tenha a ver com parapsicologia. Né? Outro dia, uma bebezinha, né? Praticamente uma bebezinha de 5 anos, ela acordou naquele dia e falou para a mãe assim, mãe, qual o nome do meu bisavô? Aí a mãe deu o nome dos dois, bisavô paterno e materno, mas naquele dia, coincidentemente, era dia de aniversário do bisavô materno, que já era falecido quando ela nasceu. Só que a mãe não falou isso, ninguém falou isso para ela. E ela disse assim, é esse aí. Sabia, mãe, que quando eu estava lá em cima no céu, antes de eu vir para a tua barriga, ele cantava canções de ninar para mim? Uau, gente, enquanto Deus me cobria.
Olha, Que bacana. então, Isso é o mundo invisível, né? isso as nossas crianças estão trazendo cada vez mais. Se fôssemos contar histórias sobre isso, teríamos inúmeras para contar. Esse Deus E é os adultos fofoqueiro. escondem essas histórias, né? Tanto que quem dedurou minha mãe para mim aos 4 anos foi Deus. Verdade. O sonho foi com Deus. Mas, meu amado, eu quero, né, em nome da nossa maravilhosa relação aqui que a gente está trazendo Verdade. nesse mundo, de trazer esse invisível amoroso para as pessoas, sem medo, sem culpa, sem castigo, né? Que você se sinta muito abençoado pelo nosso podcast, que você Verdade. venha muitas vezes, né? Que nós vamos estar aqui querendo saber das histórias. Mais e mais e mais e Mas mais. eu trago mais historinhas para vocês. Verdade. E, gente, eu hipnoterapia também tem muita coisa para a gente contar. Tem, Isso. Vamos ver com tem. essa outra tema que não veio ninguém ainda. falar É de verdade. hipnose. Tem bastante. E, gente, eu desejo para vocês assim um sucesso estrondoso, porque assim é o propósito que está por trás de tudo, né? E que muitas vidas sejam alcançadas e impactadas por esses momentos maravilhosos que vocês estão proporcionando aí. É verdade. Gratidão é minha É que nós também. queremos que a casa seja para todos. Né? E esse é um grande momento, mas ele chegou ao fim e trouxemos mais um maravilhoso e espetacular conhecimento para todos nós, não só para todos vocês, mas para todos nós. Sabe por quê? Porque o nosso intuito aqui é sempre esse. Vamos despertar?